Olá, pensa só num dia. Um dia em que um país celebra o que talvez seja a maior reforma econômica em décadas. E, ao mesmo tempo, um outro, a milhares de quilômetros de distância, conta seus mortos aos milhares. Um dia onde a esperança e o desespero caminham lado a lado, conectados por fios invisíveis da economia e da tecnologia. Pois é, esse dia foi hoje, terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Vamos entender essa história. A pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje é justamente essa, sabe? Como é que esses dois mundos, que parecem tão distantes, acabam se chocando e se influenciando? A resposta, olha, ela revela muito sobre o nosso tempo. Um tempo em que uma decisão lá em Washington pode ecoar em Teherã e um alerta fiscal aqui em Brasília pode mudar totalmente a percepção de uma conquista que parecia histórica. Vamos conectar esses pontos. Vamos começar com um número que assusta: 2.000. Esse é o saldo de mortos nos protestos que estão varrendo o Irã, isso segundo a ONG Rana. É o pano de fundo de uma crise humanitária e geopolítica gravíssima que está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Agora, um número aqui do Brasil: 83,6%. Essa é a projeção da dívida pública brasileira em relação ao PIB para este ano. É um recorde em quase 6 anos. Então, enquanto uma porta parece se abrir com otimismo de um lado, esse número mostra um desafio fiscal gigantesco batendo a nossa porta do outro. Para a gente entender bem o dia de hoje, vamos começar pelo cenário global. A situação no Irã, marcada por aquele número trágico que a gente acabou de ver, escalou para um nível muito crítico, com repercussões que atravessam o planeta e, de um jeito ou de outro, impactam a todos nós. O que é mais interessante aqui é como os pontos se conectam. Tudo começou por causa de uma crise econômica, mas a resposta do regime foi brutal. E a reação internacional, liderada pelos Estados Unidos, passou longe de ser diplomática. Pelo contrário, o presidente Trump meteu uma tarifa pesadíssima de 25% em qualquer parceiro comercial do Irã e basicamente fechou todas as portas para qualquer tipo de diálogo. E isso, claro, gera uma onda de instabilidade global. E aí, numa tentativa desesperada de controlar a narrativa e calar a oposição, o governo de Teherã fez o que regimes autoritários sempre fazem: cortou o acesso à internet. O tráfego de dados no país simplesmente despencou 90%, isolando os manifestantes do resto do mundo. E isso aqui ilustra perfeitamente a batalha do século XXI. A repressão do Estado encontrou uma resposta que veio da tecnologia. Elon Musk foi lá e ativou o serviço de internet via satélite da Starlink, de graça, sobre o Irã. Ele criou uma forma de driblar a censura e permitir que as informações continuassem fluindo. É uma disputa, sabe, entre o controle em terra e a liberdade que vem do espaço. Enquanto o mundo todo olhava para o Irã, aqui no Brasil a gente vivia o nosso próprio paradoxo. Um vislumbre de um futuro que parece promissor em conflito direto com um presente fiscal que preocupa e muito. A grande notícia do dia aqui foi essa: o presidente Lula sancionou a lei que finalmente implementa a reforma tributária. Um momento que foi super celebrado, visto como histórico, com a promessa de simplificar o nosso sistema de impostos, que é caótico, né? Unificando 5 tributos em um só. A promessa é de mais eficiência para a economia. Só que, no exato mesmo dia da festa, a realidade bateu na porta. Aqui a gente vê o paradoxo de forma bem clara. De um lado, todo o otimismo com a reforma, do outro, um relatório do próprio Tesouro Nacional dizendo que as contas do governo vão continuar no vermelho até 2027 e que a dívida está num nível recorde. Então, o ponto crucial é esse aqui. A mensagem do Tesouro não podia ser mais direta. A reforma, sozinha, não é suficiente. Para colocar as contas em dia, o governo já está admitindo que vai precisar de mais arrecadação. Traduzindo, a possibilidade de mais impostos ou de cortes de gastos está, sim, na mesa. E aí, como é que o mercado financeiro reagiu a essa mistura toda de tensão global com incerteza doméstica? Bom, exatamente como a gente podia esperar, com o nervosismo. O Ibovespa, que é o principal termômetro da nossa bolsa de valores, sentiu o golpe. Fechou em queda de 0,72%, puxado principalmente por essa aversão ao risco global que veio da crise no Irã e das declarações do Trump. O dólar, por sua vez, subiu, fechou valendo R$ 5,37. É um movimento clássico, né? Os investidores correndo para buscar segurança em momentos de tanta incerteza, tanto lá fora quanto aqui dentro. E para completar o quadro, um dado que acendeu mais um sinal de alerta. O setor de serviços, que é um motor super importante da nossa economia, teve uma queda que ninguém esperava. Um recuo pequeno, de 0,1%, mas que reforça essa percepção de que a economia está, sim, desacelerando.
Mas olha, o dia 13 de janeiro não foi feito só de geopolítica e de grandes números da economia. Outras questões bem mais próximas do nosso dia a dia também estavam em pauta. Vamos dar uma olhada? Hoje fez exatamente um ano que entrou em vigor aquela lei que restringe o uso de celulares nas escolas. A meta era nobre, tentar combater a ansiedade e o déficit de atenção. E agora, o MEC anunciou que vai fazer uma avaliação nacional para entender quais foram os reais impactos dessa medida na vida dos estudantes. E para somar as preocupações do dia, um alerta de saúde pública. Foram confirmados casos de intoxicação em bebês por uma fórmula infantil da Nestlé lá no Distrito Federal. Isso adiciona uma camada de apreensão bem concreta na vida de muitas famílias. Então, depois de um dia tão cheio de sinais que apontam para direções opostas, o que a gente pode concluir? Para onde todos esses eventos, os grandes e os pequenos, estão nos levando? Acho que este resumo mostra bem a essência do dia, né? A gente viu o progresso de uma reforma histórica ser meio que ofuscado pelo peso da dívida. A repressão de um regime sendo desafiada pela tecnologia. O otimismo oficial do governo batendo de frente com a incerteza do mercado. E a busca por mais foco nas nossas escolas no meio de um mundo que parece cada vez mais caótico. E a gente termina com a mesma questão do começo, mas agora com um pouco mais de bagagem. Será que a esperança da reforma vai conseguir superar o peso da dívida? Será que a tecnologia vai ser o suficiente para garantir a liberdade contra a repressão? No mundo de sinais tão cruzados, a direção que o futuro vai tomar, no fim das contas, depende muito das escolhas que faremos a partir de agora. Fica aí a reflexão. Até a próxima.